Olá, queridos irmãos, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos aqui. Esse é o nosso momento de fé, de oração, de intimidade com Deus, tá bom? Muito bem, começamos um novo tempo na igreja com ontem a missa do batismo do Senhor, encerramos o tempo do Natal. Desde ali do Advento, depois que é preparação para o Natal, né? Depois do Natal e seguindo ali com as festas que se teve pós-Natal, Sagrada Família, Mãe de Deus, Epifania e agora o batismo do Senhor. É hora de desarmar os presépios, tirar a guirlanda da parede, guardar a árvore de Natal para o próximo ano. Espero que todos tenham tido um santo Natal do Senhor e que esse Natal continue na sua vida, dentro da sua fé. Amém? Muito bem, queridos irmãos, ontem nós celebramos o batismo do Senhor, né? Aquele dia bendito que Jesus Cristo chegou até João no Rio Jordão e ali João diz, olha, sou eu que devo ser batizado. Jesus diz, não, deixa que se cumpra a justiça, aquilo que a Escritura dizia, né? E ali o próprio autor do batismo é batizado, não no sentido do batismo como nós temos, né? Porque o batismo de João era um batismo de conversão e Jesus não precisava, de consciência, tomada de consciência, Jesus não precisava, mas ele foi para se cumprir as profecias e ali não somente ele santifica as águas do mundo, o autor de todas elas se deixou ser batizado naquelas águas, como também ele santifica o batismo, né? Depois irá elevar essa atitude. O próprio João Batista vai dizer, olha, eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Então, a partir dali, o batismo nas águas que nos dá a graça, né, do Espírito Santo em nossa vida, da presença de Deus em nós, como eu disse. Então, louve a Deus pelo seu batismo. Que dia você foi batizado? Tem alguns santos onde eu citava, né, citando um pouco o Padre Paulo Ricardo, na homilia que ele fez, alguns santos da igreja que comemoravam o seu batismo de forma especial, né? Iam na igreja, rezavam, beijavam a pia batismal onde foi batizado, assinava sobrenome com São Luís da França, rei da França, ele assinava, olha, Luís, mas não como da França, mas daquela cidadezinha, daquele lugarzinho onde ele foi batizado. Porque é a coisa de fato mais importante da nossa vida, a grandeza do batismo que nos faz ser filhos de Deus, e isso já é tudo para nós. Isso é mais importante, queridos irmãos, do nosso batismo que qualquer coisa, que a minha ordenação, que a sua formação, que tudo na nossa vida. Até mesmo que a própria geração, porque bendito é esse Deus que nos dá a vida. Mas o batismo é a porta de entrada para a vida espiritual, para a vida de fé, para a vida eterna. Está entendendo? E nos leva a um patamar de criatura para filho e de ser, não, um ser humano para uma pessoa que agora é chamada à vida divina com Deus no céu, templo de Deus aqui na terra e vida eterna junto de Deus no céu para aqueles que cumprirem o que Deus ensinou através das promessas do batismo. Renunciar a todo pecado e todo mal. Renuncie, meu irmão, lute mesmo com toda a sua força, tá bom? E viva a sua fé, professe a sua fé. Ontem nós fizemos isso na igreja, as promessas batismais, né? Terminada a homilia, acendemos o círio pascal, as pessoas trouxeram as velas, acendemos as velas, com as velas acesas fizemos nossa profissão de fé. Olha que bonito, certo? Então, aí que consta, né, aquilo que é importante para nós, na nossa vida. O batismo que recebemos, as promessas que devemos cumprir. No início, nossos pais e padrinhos fizeram, agora somos nós, né, que precisamos renovar a nossa fé, renunciando ao pecado. Renuncie o pecado na sua vida. Ao mal, às tentações, ao inimigo. E se Deus me livre, mesmo que haja alguma queda, confesse-se logo. Tá bom? E continue na vida divina. E depois, viver a fé. Mas viva com intensidade o seu amor a Deus. Amém? É isso que eu desejo. Vamos ao Evangelho de hoje? Muito bem, estamos como é ano de São Mateus, mas durante a semana a gente usa outros evangelhos, né?
E começamos o início da vida pública de Jesus, porque agora é o início do ministério, né? Tempo comum, está iniciando o tempo comum, então é o início do ministério de Jesus. E é dentro dessa realidade que a igreja nos traz capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, nos versículos 14 até o 21. Evangelho de São Marcos, você que quer pegar a sua Bíblia, né? Capítulo 1, versículos 14 e os seguintes. Diz assim. Deixa eu arrumar aqui primeiro a Bíblia para ficar boa para mim escrever. Depois que João Batista foi preso, né, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É aquilo que João estava dizendo, tá, meus irmãos? João já falava: arrependei-vos, né? O meu batismo é para conversão, para arrependimento dos pecados. Prepare, porque o Senhor está chegando. E o Senhor chega e continua a mesma coisa: arrependei-vos. Agora o Evangelho chegou, a fé chegou, né? O Messias chegou. Agora é o tempo de realmente viver o arrependimento, certo? Vocês que estão seguindo, que seguiam João Batista, que agora seguem Jesus, é isso que é o essencial para nós. Qual é o primeiro passo? O arrependimento para o perdão dos pecados, certo? Então arrependei-vos, chegou o tempo, eis o tempo. Né? Esse tempo aqui não é só o tempo cronológico, é o tempo kairos, é o tempo da graça de Deus na sua vida, na minha vida, certo? Esse é o tempo que chegou. É o tempo da presença de Deus que nos chama a conversão. Cumpriu-se o tempo. Chegou a hora. Já passou, o que era velho passou. Né? Aprendemos com a vida, com os nossos erros, mas já passou. Graças a Deus. Certo? Esse é o tempo da graça na sua vida. Diga isso para você, meu irmão. Esse é o tempo da graça de Deus na minha vida. Esse é o tempo do meu sim a Deus, do meu amor. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Fé. Passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, irmão de Simão, lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde a mim e eu farei de vós pescadores de homens. Deixa eu continuar. Imediatamente eles deixaram a rede e o seguiram. Olha o tempo. Ouviram a pregação de João. Já eram discípulos de João Batista. João aponta para Jesus e, uma vez mais apontando para Jesus, aí os discípulos, sabe, aquele é o Messias. É dele que João falava, certo? E Jesus o chama. E eles aceitam. Já havia ali aquela chama do amor, e agora é incendiada, certo? Dê esse sim, é isso que Deus está dizendo para nós com essa palavra. Dê esse sim total a Deus, essa entrega total a Deus. Chegou esse tempo, né? Então, uma vez mais, quando acolho Jesus na minha vida, permita que Jesus faça essa obra nova, que Jesus nos mude de dentro para fora. O que é conversão? Conversão é mudança da nossa vida. Jesus chegou na nossa vida, é preciso mudar os hábitos, a vida, as coisas que a gente faz, os lugares que a gente frequenta. É uma transformação interior. Mesmo que você continue morando na mesma casa, certamente morará, né? Mas você já não é a mesma pessoa. E por não ser a mesma pessoa, com a experiência da fé, como posso ter os mesmos amigos, assistir as mesmas coisas, ouvir as mesmas coisas, falar com essa boca daquilo que eu falava de errado, de orgulho, de vaidade, de pecado, de soberba, de ira, de raiva, de mágoa, de impureza? Muda tudo, precisa mudar tudo. Esse é o tempo da transformação na nossa vida. Faça com os discípulos, deixa a rede. Qual é a rede? Qual é a coisa que te apega a este mundo? Entendeu? É claro que você tem que trabalhar, não é isso que eu estou dizendo que não, mas tipo assim, o que está me aprisionando à mundanidade, às coisas fúteis dessa vida? É isso que a gente precisa tirar e colocar Jesus como centro. Amém?
Prosseguindo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco, consertando as redes. Na vida cotidiana, né? Imediatamente chamou, eles, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados, foram e seguiram Jesus. Olha que bonito, né? Certo? Bom, aqui se trata de apóstolos, entenda a diferença, né? Um apóstolo, um missionário, um padre, uma irmã, eles deixam, né? Agora, mesmo que você fosse, não como João ou como Tiago, mas como você mesmo, se você estivesse na sua vida, né? E a experiência com Jesus, porque alguns Jesus chamou para segui-lo de perto, mas outros não. Crede no Evangelho e viva a sua fé. Está entendendo? Isso é seguir Jesus também. Está entendendo, gente? Se você não é chamado a ser padre, a ser irmã religiosa, um leigo consagrado, não precisa deixar a rede do Pai, mas que a rede de Jesus, né, a pescaria de Jesus, aconteça na sua vida todos os dias, no seu trabalho, na sua família. Expurgue todo o pecado e viva a alegria da fé. E é isso que te pedimos, Senhor, nesse dia. Deixar tudo, Senhor. Dai-nos essa graça, Jesus. E mesmo tendo a nossa vida como um pai de família, como uma mãe de família, como uma pessoa que almeja o matrimônio, mas que o Senhor em tudo isso seja o centro e o principal em nossas vidas. Amém. Obrigado, Jesus, abençoa-nos. Nossa Mãezinha do Céu, interceda por todos nós. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus, tá bom?